Já começamos a avançar e compreender o que Deus quer de nós e fazer através de nós. Celebrações assim, bem como tabernáculos, todas as festas bíblicas que, se Deus quiser, no ano que vem, em 2022, nós vamos conseguir cumpri-las todas, são momentos que a igreja se alinha ao propósito do reino. E você colhe benefícios disso. Estar celebrando, quando fala assim festa, o pessoal pensa que festa é só barulho, só movimento, não. É um tempo de dedicação, e Hanukkah nada mais é do que isso. É um tempo de dedicação, é o tempo do nosso milagre, e com certeza estou trazendo bastante ensino. Por que eu estou trazendo essa série de ensinos aqui? Que alguém pode pensar que está descontextualizado de Hanukkah. Não, Hanukkah se trata de Cristo como sendo a luz que vence as trevas, se trata de você como luz nessas trevas, tudo aquilo que nós já ensinamos do simbolismo, dessa menorá de 9 braços aí. Então, isso nos leva a nos aproximar do propósito que Deus tem para nós. Então, quando celebramos essa festa, nós estamos, de fato, concordando com aquilo que o Senhor Jesus estipulou, com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele até mesmo participou. Então, ensinar a respeito da visão, ensinar a respeito do reino, que é o que nós temos falado, é propício, porque no reino todas essas festas serão celebradas. Diga bem aí, e você vai estar lá. Então, nós podemos nos aproximar disso. Hoje eu quero continuar falando, nós estamos falando sobre os 5 ministérios, e que é parte da restauração, é parte daquilo que nós cremos, é parte daquilo que nós pregamos. Eu trouxe aqui para mostrar para você, esse livro eu escrevi em 2014, e é daqui que nós vamos tirar as lições do que nós vamos ensinar hoje. Quantos tem esse livro aqui? Ok, agora a pergunta mais drástica. Quantos leram esse livro? Porque tem gente que está lendo. Então, assim, nós vamos estudá-lo, e é um livro bom, porque às vezes tu tem o livro, e às vezes tu não teve tempo de ler, né? Então, é importante você estudá-lo. Mas esse livro está muito conectado com aquilo que nós somos como igreja. As experiências que são relatadas aqui, e a visão celular expressa aqui, mostra aquilo que nós somos. E não aquilo que nós desejamos nos tornar, aquilo que nós já somos, a nossa essência está aqui. São relatos, se você ler o prefácio, você ler todas as partes da introdução, você vai ver que nós relatamos as experiências que tivemos aqui, na época ainda como Igreja Batista Nacional, IBN. Sempre fomos Igreja Batista Nacional, Ministério Tabernáculos, desde a fundação. Então, algumas pessoas estão dizendo, não são mais o IBN, agora viraram o Ministério Tabernáculos. Não, nós sempre somos Tabernáculos. Na verdade, o Ministério Tabernáculos surgiu em 2003. Surgiu oficialmente. Mas é algo que nasceu no meu coração em 99. Então, faz tempo que essa história de Tabernáculos está aí no meu coração. Aí, quando eu fundei a igreja, eu disse para o pastor, eu quero colocar o nome da igreja, o pastor que me enviou, de Ministério Tabernáculos, pode ser? E ele disse, não. Toda a Igreja Batista Nacional tem que ter essa IBN na placa e tem que ter o nosso símbolo lá, que era aquele globo em chamas ali, né? E foi um tempo bom, quando comandamos juntos da convenção. E depois, por direcionamento do Espírito Santo, e nós acabamos então nos tornando, mas sempre tinha lá embaixo, Igreja Batista Nacional, Ministério Tabernáculos. Aí nos tornamos essa igreja, agora com esse nome. Por quê? Tabernáculos, porque o tabernáculo fala de todas essas peças, fala de tudo isso que nós estamos vivendo, fala do reino, fala da menorá, que é a luz do mundo, fala da arca da aliança, fala do véu que se partiu, fala do incensário, da oração, fala de todas as peças que nós todo ano estudamos, todo ano nós vamos estudar o tabernáculo, põe isso na tua cabeça, ano a ano nós vamos montar o tabernáculo aqui e vamos estudar. Agora o meu desejo é que no ano que vem nós estudamos o tabernáculo na festa dos tabernáculos. Aí vai ser maravilhoso. Vamos montar aqui as nossas sucás, que são as tendas ao redor. Vamos montar o tabernáculo no meio e vai ser um festerê. Aí sim vai ser festa. Todos os dias vai ser festa de novo também. Então se prepare, porque Deus vai derramar muito sobre nossas vidas. Então vamos para o nosso estudo agora. Os 5 ministérios e a visão celular. Estamos estudando então Efésios 4, 11, que fala a respeito vimos no culto anterior, da função de cada um deles.
que a gente viu até as fotinhas ali, né? O que cada ministério representa. Então nós podemos perceber isso. Agora, a parte efetiva desse ministério está no 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Queridos, ainda está muito alto aqui, está me desconcentrando, acho que está no retorno aqui, daí fica no meu ouvido aqui esse fundo. Então está muito alto aqui, se puder tirar o retorno fica bom para mim, corta fora aqui. Deixa só o fundo aí. Acho que agora deu. O Lander tinha perguntado, é melhor o teclado. Hoje eu quis dar uma folga para ele, né? Porque também ficar aí até domingo, de domingo a domingo, né? Haja dedos para o nosso tecladista aí. É benção. Geralmente tem um revezamento no culto, quando está tendo a palavra. Troca de tecladista no culto. Imagina tocar direto aí. Mas ali tem a sensibilidade, né? Daquela coisa humana. O eletrônico, ele acaba nos tirando isso. Então, a efetividade dos 5 ministérios, que é o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista, o pastor e o mestre, que está ali no 11, é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então nós estamos em construção, estamos participando de toda uma obra, amém? A função primordial nossa é construir para Deus, é edificar para Deus. Nós estamos construindo algo para Deus. E a Bíblia fala que somos as pedras dessa edificação e que estamos construindo um templo para Deus. O templo é o mesmo significado de tabernáculo, então nós estamos edificando algo, certo? Pode colocar ali o segundo, por favor. Ministério ou cargo? Eu quero que você compreenda essas coisas. Para que você possa ser luz do mundo, para que você possa brilhar, como nós estamos cantando aqui, brilhar a sua luz, né, a luz de Deus através de nós, nós precisamos compreender o que nós somos efetivamente. Muitos foram criados no modelo de igreja que entende ministério como departamentos, isto é, cargos a serem desenvolvidos na igreja. Aprenda algo. Até a gente tem um costume de dizer, ministério de louvor, ministério de dança, ministério disso, ministério daquilo. Só que isso é uma expressão errada se nós formos olhar a fundo. Não são ministérios, ministérios tem 5 que o Senhor nos colocou. Então, nós temos habilidades que podemos desenvolver no serviço do reino, certo? Habilidades que podemos desenvolver, porque cada um pode servir com aquilo que recebeu do Senhor, conforme o dom. Mas se você for analisar, você não vai encontrar, tem 9 dons especificados aqui na nossa Hanukkah, 9 dons. E nesses dons não vai encontrar música. Música não é dom. Você não vai encontrar dança. Você não vai encontrar várias coisas que nós praticamos na igreja. E como é que nós vamos dizer, então pastor, eu estou errado, estou fora do propósito de Deus? Não. Pelo contrário. Os dons, preste atenção, servem para que nós sirvamos a outros. Nós vamos ver isso aqui no decorrer. Então Deus nos dá dons para servirmos a outros. Agora, as habilidades que Deus derrama sobre nós são para que nós adoramos ao Senhor com aquilo que recebemos. Amém? Então, há funções diferenciadas. Aquilo que você faz, você pode servir de diversas formas, mas nem todo o serviço está relacionado com os 5 ministérios. Tudo que tu fizer, preste atenção que nós falamos ontem, né? Você pode não ter um chamado específico para determinada coisa, nem um dom para isso, mas o serviço tem que ser feito. Você não precisa ter sido chamado para arrumar a cama, mas ela vai ter que ser arrumada quando você levantar. Talvez não seja chamado para lavar a louça, mas tem que lavar a louça. Dei esses exemplos ontem. Então são serviços. Os ministérios desenvolvem o serviço na obra do crescimento do corpo do edifício de Cristo. Agora, o que nós podemos fazer dentro disso? Existe a multiforme graça, anota aí, multiforme graça, que Deus dá sobre nós. Graça também é a capacitação e habilidades que Deus coloca sobre nós para desenvolvermos e frutificarmos em todas as esferas do reino de Deus. Certo? A visão celular não desenvolve essa cultura de departamentos, pois o modelo bíblico é de ministério, serviço individual do crente, e está intrínseco no chamado de cada um. Você se converteu, você já tem um serviço para prestar ao Senhor.
E todos os 5 ministérios, eles são ensinados para a igreja. Eu sou mestre. E tenho um chamado, e hoje posso confirmar isso, eu tenho um chamado, a gente pensa na crise, né? Eu sou batista de berço, e batista tradicional de berço. Passei por uma batista renovada depois, que estava falando aqui antes, batista nacional. Aí vim para cá abrir uma célula na Visão Celular. No culto de inauguração da igreja aqui, a pastora Selma, que estava orando por nós, nos empossando nessa terra, colocou a mão na minha cabeça e orou, ela e o pastor Jair, me consagrando a esse local de ministério. E ela terminou de orar, ela disse assim, e eles não estavam na revelação dos 5 ministérios. O Espírito Santo acabou de me mostrar alguma coisa. Uma coisa, não se acostumem com o pastor Aguinaldo nessa terra, nessa cidade. Porque ele não vai ficar muito tempo por aqui. Porque na chegada ela falou isso, mas eu gravei isso na minha memória. Porque ele tem um chamado apostólico. Daí eu fiquei olhando, o que é isso, Jesus? Eu estou chegando, na hora eu confesso que a gente fica até um pouco, estou chegando aqui e já estava querendo me mandar embora, né? A gente não entendia muitas coisas. E ela falou isso naquele dia. E depois, mais tarde, já foram mais de 5 pessoas de diversos lugares que chegaram para mim e disseram a mesma coisa. Eu tenho um chamado apostólico, Aí eu ficava pensando, lá em Manaus eu passei um tempo com o apóstolo Wagner, e ele me explicando, porque eu tinha uma resistência por causa da tradição que vim a essa expressão apóstolo. E aí ele me explicou e abriu o meu entendimento para muita coisa, e Deus tem confirmado isso. Só que na cabeça da pastora Selma, o apóstolo é o missionário, que isso é um sinônimo, ela teve uma revelação, e o missionário é aquele que sai de um território para plantar outro. Só que eu já saí de um território para plantar outro. E na cabeça da igreja tradicional, o apóstolo ele sai e fica lá e abre outra. E nunca para, ele vai fundando em vários lugares. E não tem um local fixo. Entretanto, a igreja apostólica que nós aprendemos e desenvolvemos na visão, você pode fundar várias igrejas e continuar tendo a sua. Então, para aqueles que achavam que eu ia sair logo, estou aqui há 11 anos. E quero dizer para vocês, até que o Espírito Santo me fale outra coisa e não tem falado nada em outra direção, eu vim para morrer nessa cidade. Então, vou ficar aqui até que o Senhor me chame e eu possa dizer que completei a carreira, guardei a fé. Então, é assim que nós nos entregamos, porque o apóstolo, ele tem um amor por aquilo que ele gera. Nós não abrimos igrejas, nós geramos filhos. Amém? E é assim que nós começamos a desenvolver. Então, essa visão apostólica, ela nos leva a entender os ofícios que a igreja tem. O apóstolo, então, ele toca em todos os ministérios. E como há um sentido apostólico, um chamado apostólico, a minha veia, que eu costumo dizer, forte, é mestre. Eu sou para ensino. Mas também toco os demais. E todo aquele que é ensinado, e os ministérios da igreja, isso que eu quero deixar para você, preste muita atenção, você vai conseguir absorver o ensino dos 5 ministérios sobre a tua vida. Diga amém, por favor. Não quer dizer que você será isso ministerialmente falando, que você é chamado para isso, mas você desenvolverá isso. Característica, porque na célula tu vai ter que ser evangelista, tu vai ter que ser pastor, tu vai ter que ser profeta, tu vai ter que ser mestre, tu vai ter que ser, o que faltou aqui? Apóstolo. Porque você mesmo vai ter que se multiplicar. Uma multiplicação é uma visão apostólica, porque só apóstolo multiplica e faz crescer. Os demais, às vezes, querem sempre reter, achando que uma multiplicação é uma divisão. A visão apostólica não, ele sabe que é crescimento, ele tem que produzir, ele vai crescer. Foi aquilo que os 12 receberam de Jesus, vão e façam discípulos de todas as nações. Pensa, na época que era sem avião, sem comunicação, sem nada, vocês vão sair pelo mundo todo e vão fazer discípulos.
Só o Espírito Santo move isso, e só quem tem a visão apostólica entende que ele precisa fazer e multiplicar. Então, quando falamos no nosso modelo que cremos e que vivemos como igreja, nós pensamos que os 12 que nós falamos são apostólicos. 12 não está referido a pessoas que você levanta, mas a unção que Deus libera sobre nós para que nós venhamos a multiplicar. A igreja cresce pelas células, mas ela multiplica pelos 12. O que são os 12? É a visão apostólica de crescimento e de fazer o reino de Deus expandir. Amém? Pode colocar o próximo ali. Ministério é um dom. Em outras palavras, existem também dons de ministério. 1 Coríntios 12, 4 a 7 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o ministério é um dom. Ter um ministério é um dom. Pastor é um dom. Profeta é um dom. Mestre é um dom. Mas também existem dons de ministérios, ou seja, dons de serviço. Eu posso exercer uma função ministerial, mas tem os dons de serviço que você pode receber. Entendeu? Amém? Nem todo serviço que você executa como ministério está te legitimando para ser. Você pode pastorear numa célula, certo? Uma função, mas você não precisa ser pastor. É isso que eu estou dizendo que vai ser derramado sobre você. Porque nós aprendemos ontem que pastor é apacentar. E o que é apacentar? Alimentar, vigiar a pessoa. Apacentar é alimentar, vigiar enquanto alimenta, cuidando dela e cuidar o que ela come. Isso é pastorear. É alimentar pessoas. Tu está numa célula, tu está fazendo essa função? Então você está correspondendo a um chamado pastoral, dentro de uma célula. Se Deus te chamar para um ministério, um ofício pastoral, é outra coisa. Mas é na célula que você aprende isso. É ali que você vivencia. Há pessoas que querem ser pastores e já querem receber igrejas, mas nunca tiveram convivência com pessoas. Como que tu vai liderar uma igreja, um povo, se você não conseguiu nem sequer reunir entre 2 ou 3 e ter a experiência do que é conviver, tratar, ajustar, cuidar, visitar, botar a mão na cabeça, orar, chorar junto, rir junto, andar junto? Isso aí, só no micro é possível fazer, para que depois seja projetado para o macro. E no macro, pastor nenhum consegue atender. Porque olha a confusão que as pessoas fazem. Por isso que acham que o pastor tem que fazer todas as coisas e desenvolver tudo, por causa que pensam que o pastor cuida da multidão. Aí começam a vir as tristezas dentro do rebanho. O pastor não me visita, o pastor não me cumprimenta, o pastor não aperta a mão. Imagina, eu quero uma igreja aqui em Giroá de pelo menos 1000 membros. Diga amém, por favor. Imagina quantas horas eu vou ficar na porta apertando a mão de cada um. 1000 pessoas fazem uma fila, e daí para te sair da igreja, acaba o culto às 10, no domingo de noite, e daí tu faz uma fila para apertar a mão do pastor, porque eu tenho que dar boa noite, boa semana, Deus abençoe para cada um. E daí tem aqueles irmãos que querem contar uma história, né? Aperta a mão, o pastor nem sabe. Daí tem uns que querem aproveitar, vão entregar a primícia ali, tu fica na fila esperando, 1000 pessoas aqui. Aí pelas 3 da manhã, eu te libero. E daí o pastor não trabalha mais a semana inteira, porque tão cansado, só porque ele tem que apertar a mão. Olha como não tem nexo isso. Só que as pessoas entendem que a atenção de um homem tem que ser dada a todos. Não, o pastoreio, ele parte daqui. Lembra, Salmo 133? Como é bom que os irmãos de feminino, como óleo na cabeça, sai da cabeça, corre pela barba, vai na orla, toca nas vestes, toca no corpo. Então, o que sai da cabeça, a nossa cabeça é Cristo, mas numa liderança sacerdotal, o pastor é o cabeça do rebanho. Então, o que sai daqui, escorre pelo corpo, e o corpo todo é manifestado. Então, você recebe daqui e você transfere isso. A luz que vai brilhar em nós sai daqui e passa por você, e você reflete isso na célula. E aí as pessoas vão ser atendidas, vão ser compreendidas, vão ser assistidas individualmente. E é mais fácil eu cuidar de uma liderança que vai cuidar de outra, que vai cuidar de outra, e assim nós crescemos e multiplicamos. Está entendendo? E nós temos que tirar essa ideia de que o sacerdócio é importantíssimo, sim, mas de que a atenção do pastor ou que a oração do pastor é melhor do que a oração tua. Há coisas, sim, que só o sacerdote pode liberar na tua vida, e não é você que escolhe, é Deus que direciona. Certo?
Vou falar isso aqui de novo. Há coisas que só o sacerdote pode liberar na tua vida. Existem bênçãos específicas que só são acessadas e Deus dá toda a regra de como fazer. Tem gente que não gosta, mas essa é a revelação de Sião, isso é o que nós vivemos como igreja. Por exemplo, muitas pessoas me procuram, preste atenção nessa palavra, e você que talvez vai assistir isso na internet mais tarde, você pode concordar ou não, mas é o princípio. Muitas pessoas têm causas na justiça, têm problemas, têm coisas que precisam resolver, alguma situação que eles querem resolver. E daí eles sempre oram e dizem, pastor, não sai, a gente está orando, eu já jejuei, já orei, e as coisas não acontecem. Você sabia que Deus deu preceito para essas coisas acontecer? Está escrito na Bíblia como você deve acessar. Não é pela oração. E daí ligam para o pastor e dizem, pastor, ora por mim, abençoa para que as coisas desatem. Não vai desatar. Por causa que Deus deu um ensino de como essas coisas são realizadas. Existe uma oferta que você libera na vida do teu sacerdote. Ah, tá louco, pastor? Tem que dar dinheiro para pastor? Não fui eu que inventei, está escrito na Bíblia. E aí você desata aquilo que você precisa. São palavras que as pessoas não aprenderam e não sabem. E não é ensinado. E diversas outras coisas que Deus colocou para vocês. Sabe quem faz isso? O teu líder de célula não vai poder fazer. Porque isso é função sacerdotal, daqueles que são chamados por Deus. E ninguém toma para si esse encargo, mas homens são escolhidos por Deus, diz a palavra. Não é você que toma para si esse encargo. E nem eu quero fazer isso, é a palavra que nos direciona. Está entendendo qual é a importância de um pastor numa igreja? De um sacerdote, seja ele pastor, mestre, apóstolo? É aquele que Deus colocou no encargo de liberar bênçãos sobre a tua vida, diga amém. E bênçãos específicas. E tem várias coisas que só são desamarradas quando isso acontece. Essa semana eu fui procurado por um irmão que disse assim, pastor, eu preciso apresentar meus filhos. Mas eu quero aquela apresentação de consagração. E eu, eita glória. Sabe o que é a apresentação, aquela de consagração? Que tu oferece o resgate pela vida do teu filho. A maioria das pessoas querem apresentar as crianças aqui, só que não existe apresentação sem oferta. Toda apresentação, isso é Bíblia, irmãos. Toda apresentação tem uma oferta de resgate. Por exemplo, eu estou apresentando meu filho ao Senhor, e aí eu tenho um preço para entregar, para resgatar, porque se tu não resgatar, ele tem que ficar aqui trabalhando no sacerdócio. Pode deixar, vai embora e deixa teu filho aí. Todo que apresenta e não oferece oferta de resgate, tem que deixar na casa do Senhor. E se não deixa, vai ter que se ver com Deus depois. Pastor, não é bem assim, isso é coisa da antiga aliança. Já ensinei para você parar com esse papo de antiga aliança e nova aliança, como se fosse coisa do Velho Testamento. Não, a Bíblia é uma só, a aliança mudou só o sentido sacrificial do que você não podia fazer e que Cristo fez. A lei mostrava Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, está em Romanos 14. A finalidade é apresentar Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Sabe o que quer dizer isso? Que a lei só mostrava uma coisa, o quanto você não conseguiria executar nada daquilo para ser salvo. Você precisava de um Cristo que fizesse por você. Ou, aliás, que fizesse aquilo que você nunca poderia fazer. Isso é a lei. Mostrar o pecado e mostrar o teu erro. Sem a lei não poderia haver a graça. Porque que graça teria se eu não soubesse do quanto sou culpado? Ai, meu Deus. Como que tu vai ver graça em alguma coisa? Como que tu vai saber que tu está sendo pago uma dívida que você não sabia que tinha? A lei mostra a dívida que você possuía. A graça paga. Na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a diferença do Antigo Testamento para o Novo. Mas agora, os demais preceitos, ordenanças e princípios estão todos em vigor até hoje. Inclusive as festas bíblicas, que são estatutos perpétuos. Nós, gentios, não somos obrigados a celebrar, mas todo aquele que celebra, diz a palavra, inclusive a festa do sábado, que é o Shabat. Isaías 56, todo estrangeiro que chegar a celebrar o Shabat, vai receber as bênçãos específicas disso. Já tinha lido isso? Bíblia. Amém? Está entendendo a palavra aí? Vamos seguir. Por favor. Sendo assim, cada dom nos é dado por Deus para servir ao corpo para o que for útil. Todos os dons são para serviço, ou seja, para servirmos alguém. Nenhum dom é dado para benefício próprio, mas para servirmos os outros. No entanto, existem alguns dons cujo serviço é mais específico e contínuo,
como eu estou explicando para vocês, como o do pastor, o do sacerdote. Então, cada um que recebe um dom, queridos, muitas pessoas esperavam um dom, obrigado, meu filho, esperavam um dom para ser vistos ou para alcançar posições na igreja. Muitas pessoas ficavam falando dom de línguas para mostrar que são mais espirituais, não tem nada a ver. Você pode fluir em línguas e continuar sendo carnal. Você pode fluir em línguas e decidir pela sua vida pecar. Não, pastor, não tem sentido. Tem? As línguas são é uma linguagem espiritual que edifica o teu espírito diante de Deus. Mas e se tua vida não está em Deus? Sabe por que isso acontece? Porque o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Deus dá um presente para você, Ele não toma de volta. O dom de línguas é um presente dado do céu para você. E você, eu vou dizer uma coisa aqui, você não, a pessoa pode ir para o inferno falando em línguas. Não, pastor, não tem sentido isso. Tem. Com o dom em si, e nem sequer reinar com Cristo. Pastor, mas isso não é bíblico. Então leia Mateus capítulo 6 ou 7. Em teu nome não fizemos isso, expulsamos demônios, curamos, fizemos um monte de coisa, tudo dom. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, você precisa entender o que os dons fazem. Dom não significa, preste atenção, vou frisar isso, dom não significa santidade. Dom não significa que você é escolhido de Deus. Dom só tem uma função, que você abençoe o corpo de Cristo. O dom é dado para servir os outros. Se você tem o dom e não serve para nada. Estão entendendo a palavra? Coloca lá o próximo. Por exemplo, se há muitos enfermos na igreja, o Senhor manifesta o dom de cura em algumas pessoas para servir no corpo. Contudo, após serem curadas essas pessoas, o serviço se encerra, nem que seja temporariamente. Olha só, nós tivemos aqui um momento muito poderoso, que nós fizemos basta uma palavra, nós transmitimos aqui online. 17 pessoas foram curadas nesse lugar. 17 pessoas foram curadas aqui. Num grupo de mais ou menos 30 que nós tínhamos na frequência dos cultos. Mais da metade das pessoas que estavam no local foram curadas. E teve curas assim, que eu vou dizer assim, assustadoras. Agora, depois disso, eu posso ministrar a cura de novo naqueles que foram curados? Acabou? Tu foi curada? Encerrou. Esse dom, não que ele não será útil, mas não vai ser preciso, agora nesse momento. Compreenderam? Então, agora o dom, se for ensino, esse ministério é um serviço contínuo, pois nunca cessarão as pessoas com necessidade de aprender. Dessa forma podemos dizer que alguns dons prestam serviço constante e possuem objetivos mais específicos e usuais que outros. Entenderam qual é a diferença? Lembra que eu falei que eu ia explicar os dons, que eu ia explicar sobre o fruto do Espírito? Estou explicando para você. Tudo a ver com Hanukkah. Filha. Pode colocar o próximo. Ministério é um dom, em outras palavras, existem também dons de ministério. Como já estudamos, só um pouquinho. A erva. Como já estudamos em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses dons possuem aspectos diferenciais no que tange ao serviço, pois geralmente os que recebem também são comissionados para exercê-los de forma integral, pois possuem um fim específico. Quais são os fins específicos dos 5 ministérios? Aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo, unidade da fé, estatura e maturidade de Cristo. Ali é junto, estatura e maturidade de Cristo. Essa é a função dos 5 ministérios. Olha só, então Deus coloca ministérios específicos para te ensinar.
E se eu estou ensinando? Vou dar um exemplo simples aqui. Se eu chamo, o Lander já é músico, mas vou dar um exemplo. Eu chamo o Lander aqui para aprender violão comigo. Ele não sabe tocar nada. Aí o que vai acontecer? No final do tempo específico, o que ele vai sair fazendo? Fala para mim, responde aí para você não dormir. Tocando violão. Ok. Ele foi treinado? Foi. E se ele ficar um bom músico? Ele foi aperfeiçoado? E se ele usar esse talento para servir na igreja, ele não está edificando o corpo? Olha que... Está vendo o mistério que está sendo revelado aqui? E aí tem mais. E se ele souber como administrar isso e tocar o coração de Deus através do louvor, ele não está crescendo e atingindo a estatura de Cristo? Cumpri meu papel. Agora, preste atenção nisso. Ele vai ser mestre por causa disso? Não. Mas se ele pegar e ensinar da mesma forma a outras pessoas, vão aprender da mesma forma? Sim ou não? Tu está em dúvida? Se ele ensinar outra pessoa tudo aquilo que ele recebeu, vão aprender da mesma forma? Sim ou não? Sim. Talvez ele não tenha o talento e o dom que eu tenho de ensinar, mas ele consegue passar exatamente como deve fazer. Porque aquilo que ele recebeu, ele pode dar. É isso que está acontecendo lá em Mateus 28, 19 e 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, o que eu recebi, eu estou entregando para vocês. Ide e façam o quê? Discípulos. Os 5 ministérios são homens que Deus coloca na tua vida para te ensinar a fazer a mesma coisa, para reproduzir aquilo que Deus derramou sobre nossas vidas. Amém? Então, o que eu quero dizer para você, agora falando dos ministérios, se eu sou um mestre, eu posso te ensinar as Escrituras. E você não precisa ser mestre para ensinar a outra pessoa. Aquilo que você recebeu, você pode passar para outros. Porque aquilo que você sabe, para quem não sabe nada, já é muito. Amém? O pouco que você sabe é muito para quem nada tem. Só que as pessoas aí invertem a situação e ficam olhando assim, não, eu tenho que pregar que nem um pastor, eu tenho que ser que nem um pastor, eu tenho que ser mestre, eu tenho que ter... Queridos, vamos pensar no tempo que eu estudo. Desde 2003, um voraz, porque eu aprendi a ler no seminário, né? Um voraz leitor. Primeiro foi por obrigação. Eu nunca tinha lido, acho que 5 livros na minha vida inteira. No primeiro semestre do seminário, eu tive que ler 13 livros e fazer, eram 3 matérias, um livro por matéria. E livros assim mais espessos do que essa Bíblia. E fazer resumos. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Pensa num desespero. Eu varava a madrugada lendo livro. Chegava no final do semestre, chegava a ter náuseas e vomitar de tanto estresse por excesso de leitura. Ótimo remédio. Fui curado de não gostar de ler. E a partir dali, leitura. Fiz algumas faculdades que eu tinha que ler cerca de 150 páginas por semana. Por semanas. Hoje, eu consigo ler um livro por semana. Bem tranquilo. Fiz um curso de leitura dinâmica também. Estudei para isso. Mas consigo desenvolver. Você acha que vai fazer igual eu? Porque eu tive que fazer um longo percurso. Claro que hoje você não pode fazer igual, mas projeta para uma longa data e se organiza para isso, você vai conseguir cumprir essas funções. Está entendendo a palavra aqui? E é assim que Deus trabalha. Agora, o que eu estou ensinando para você, seja pastor. Então, se eu tenho uma unção apostólica, eu posso te ensinar nos 5 ministérios. Eu vou te ensinar como ensinar um pouquinho, eu vou te ensinar como pastorear, eu vou ensinar como evangelizar, eu vou ensinar em todas as partes. E por que quando eu falo apostólico? Porque o apostólico toca em todos. Mas, além disso, eu tenho o dom de ensino. Então, eu posso te ensinar a fazer cada um desses. Olha que maravilha. Você sai habilitado para toda boa obra. Pode colocar o próximo. Os 5 ministérios treinam os membros do corpo a desenvolverem o mesmo
que parcialmente esses... faltou vírgula aí. Os 5 ministérios treinam os membros do corpo a desenvolverem, mesmo que parcialmente, esses 5 serviços no reino. Então, os 5 ministérios te treinam para fazer a mesma coisa, mesmo que parcialmente. Não quer dizer que você vai ser, mas você consegue executar. Está entendendo a palavra? Então, você tem que botar isso na sua cabeça, porque isso é espiritual, não é técnica. Nós estamos falando aqui de ministérios, de serviços que o Espírito Santo coloca em nós. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Amém? Então, o mesmo Espírito é que ministra tudo em todos. Pronto. Então, não se trata do quanto você está aprendendo, mas da tua disposição em deixar o Espírito Santo agir em você. Olha como as coisas começam a se tornar leves, porque não é da tua capacidade, é da tua disposição. Não é a tua capacidade que vai te levar a fazer a vontade de Deus, mas é a tua disposição em ser usado. Quando alguém é chamado para o exercício integral, como por exemplo pastor, aí dizemos que o seu ofício é sacerdotal. Segundo a palavra, as características do sacerdote consistiam as seguintes. Vamos colocar ali. Era tomado do povo para representá-lo. Agora vou falar no exemplo do pastor, né? Era constituído por Deus, age no interesse dos homens nas coisas que pertencem a Deus, ou seja, eu ajo a seu favor naquilo que tange ao Senhor, oferecem sacrifícios pelos pecados, fazem intercessão pelo povo e abençoam em nome de Deus. Essa era a função sacerdotal. Mudou isso da antiga aliança para a nova aliança? Não. Não mudou. O sacerdote continua sendo o sacerdote. Pode colocar o próximo slide. As funções gerais do sacerdote se dividem em 3. Tomar conta do tabernáculo. Quem é o tabernáculo hoje? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu não sabeis que os vossos corpos são tabernáculos do Espírito? Então, a função sacerdotal é tomar conta de vocês, do tabernáculo e do serviço no prédio onde nos reunimos. Isso não é templo, isso é um prédio. O templo é você que está sentado aí, lindão. Amém? E olha aí, acender as lâmpadas do candelabro. Opa, eu chego aqui e acendo o negócio. Faz parte do meu ofício sacerdotal. Agora, quem é o candelabro dentro de nós? Cristo. Lembra de um seminário que eu ministrei aqui, que o sacerdote tem a função de soprar as brasas? Tem uma chama aí no teu interior. O sacerdote simplesmente, o que acontece quando a gente sopra uma brasa? Ela incendeia. Essa é a nossa função. Cuidar do altar e oferecer sacrifícios. Cuidar do altar e oferecer sacrifícios. É isso aqui? Não. Quem é o altar? Tem até a música do Filhos do Homem que nós cantávamos, antiga já. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. O altar é você. Quero ser o seu, esqueci da parte, que é a sua casa favorita, quero ser o seu altar. Então, o altar é você. E nós cuidamos como sacerdote do altar. A palavra fala que é tão sério. Olha o compromisso, aí que você diferencia quem tem a função pastoral e quem é pastor. Você pode ter a função pastoral e cuidar de uma célula, mas você não responde por ninguém de lá. Agora, eu serei cobrado por isso. Eu prestarei conta de cada alma que passou por aqui diante de Deus. Olha o nível de responsabilidade. Por isso que não é para quem quer, é para quem é chamado. Não basta querer. Sempre quando as pessoas falam, pastor, eu quero ser pastor, eu sempre pergunto, me relata como foi teu chamado. Bom, pastor, assim, eu tentei trabalhar nisso, não deu certo. Tentei trabalhar naquilo, não deu certo. Tentei trabalhar, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Não. Então, vai com Deus, continua vivendo tua vida, lê a Bíblia, seja firme em Jesus, cheio do Espírito Santo, mas você não tem perfil nenhum. Porque quando Deus te chama, é claro. E a maioria das pessoas que eu conheço, que foram chamados, Deus deu o trabalho de fazer em voz audível. Ou sonhos ou visões. O sobrenatural se manifesta na tua vida. E não foi um pesadelo depois de comer uma feijoada, não, ou de exagerar no churrasco. É em momentos específicos. Deus fala com você. E aí, como se não bastasse ele falar, ele confirma com uma pessoa. Chega uma pessoa na tua frente e diz assim, eu vejo isso em você. E depois pergunta a pessoa, o que tu quis dizer? O quê? Que eu disse alguma coisa? 3 aconteceram comigo assim. E eu perguntava para ele, tá, mas irmão, não entendi o que tu quis dizer. Não me lembro de ter falado isso. Usados pelo Espírito Santo.
Alguns chegaram falando em línguas para mim e eu dizia assim, ai Deus, porque eu era batistão, lembra? O que é isso aí? Eu achava que era demônio, né? Eu tinha um medo desse negócio. E daí eu estava numa roda de oração, segurado nas minhas mãos, lá numa igreja em Catuípe. E daí começaram a orar em língua estranha e eu tentava largar, e os irmãos não me largavam, eu queria sair correndo ali. E daí eu disse assim, Deus, eu abri o olho, já fiquei todo apavorado. E assim, Deus, se tu está nesse negócio aí, eu não estou me sentindo bem nesse negócio aqui, porque eu estava com medo. Agora, se tu está nesse negócio, eu começo a entender, porque eu não estou entendendo nada que estão falando. Acabei de falar e pensar isso, né? Sai um da roda assim. Ainda bem que Deus é Deus. Mesmo a gente sendo essas coisas. E aí começou a falar. E não disse esse que te digo, ele chegou direto na veia, né? Aquilo que tu falou, aquilo que tu orou, coisas que só eu sabia a respeito do meu ministério. Aí eu saí de lá e fui direto me preparar. Mentira, eu fui fazer mais um monte de concurso e fugi. Até que Deus me quebrou no meio. Porque eu queria ser militar. O chamado é específico. E Deus me permitiu passar naquilo que era meu sonho. Para depois me tirar de lá quando eu já estava nas fases finais. Para mostrar que eu tinha capacidade de ser aquilo que eu desejava. Mas que lá não era o meu lugar. Deus é Deus. Então, abençoar o povo, ministrar sobre eles. Ah, não, eu pulei um no primeiro ali, né? Manter o fogo aceso no altar. Então, queridos, é essa a função. Eu tenho que estar sempre ministrando. Por isso que eu te chamo 8 dias para você vir aqui. Dedicação, vamos incendiar aí esse negócio. Põe teu coração em chamas. Queira ver a vida de Deus. Pastor, mas é muito culto, é muito tempo. Não, isso aqui é consagração, é para você, é benefício. Nós estamos incendiando teu coração, Deus vai acender coisas que você talvez nem está percebendo. Porque quando uma chama começa, uma brasa começa... a Bíblia fala em Tiago 3, a respeito da nossa fala, que uma pequena fagulha põe em chamas uma grande floresta. Talvez você não está vendo as fagulhas que estão sendo liberadas pelo Espírito Santo. Mas, meu querido, daqui um dia tu vai ver a coisa incendiar. Aí você vai entender, opa, foi Deus quem fez. Só quem está insensível não consegue perceber. Porque o mover de Deus é dinâmico. Não é territorial apenas. Nesse tempo do fim, ele é universal. Deus está nos incendiando do Rio Grande do Sul até o Amazonas. E está levantando os seus. Vai haver uma separação na igreja. Daqueles que são. E daqueles que pensavam que eram. Amém? Já houve, não sei se você está percebendo, já houve uma limpa, né? Muitos foram tomados para a glória. Porque o seu tempo acabou. Você que sobreviveu ao Covid, se prepara. Porque Deus está te levando para um novo nível de enfrentamento e de batalha. Não vai ser, eu não estou dizendo que quem foi estava errado, estava em pecado. Estou dizendo que talvez aqueles não eram para passar por isso. Mas você que ficou, se prepara. Que não vai ficar mais fácil. Só vai piorar a situação. Abençoar o povo, então, e ministrar sobre eles. Orar por eles. Então, ministrar sobre eles, abençoar. Essa é uma função sacerdotal dentro dos dons que nós estamos aprendendo. Só que tudo isso que eu estou falando aqui é uma função de um pastor integral. Mas agora, você pode fazer isso também na vida das pessoas? Também pode desenvolver de forma geral na célula onde você está. Sabe por que às vezes a célula não flui, não cresce? Porque você não está, nem você é incendiado. Como que você vai incendiar os outros? Você não está cuidando do teu altar. Como vai cuidar dos outros? Você não está mantendo o fogo aceso. Como que vai incendiar o pessoal? Abençoar o povo, ministrar sobre eles. Você não ministra. Não pode tornar a célula um encontro simplesmente. É sempre sobrenatural. É sempre Deus movendo. É assim, ó, eu vou dizer para você que vai ter uma célula, se você não dedicar pelo menos 30 minutos antes da célula, para ficar orando, profetizando, falando em língua estranha no lugar, é melhor nem tê-la. Porque vai ser vazio.
Deixar para ler, às vezes acontecia de ter dois. Por que não vai ter 2 líderes agora? Eu tinha 2 líderes, vamos ler o que era mesmo. Daí lia os títulos e daí ficava inventando. Não, é meditação. Você recebe a palavra na segunda-feira. As nossas células nós vamos tentar fazer um dia mais aproximado. Eu sei que é bom, preste atenção, eu sei que é bom ter células todos os dias da semana, mas é bom para quem? Para quem que de fato é bom? Não, para que as pessoas possam ser ganhas. Queridos, os peixes estão pulando para dentro do barco. Às vezes a gente tentou adaptar. Não, eu só posso ir no sábado à tardezinha. À tardinha. Não, então vamos abrir uma célula. Daí o pobre do irmão abria a célula às 5:30 da tarde no sábado, e depois tinha que estar na rede aqui ministrando. E daí chegava lá, toda aquela correria, e às vezes a criatura que pediu não vinha. Eu vou dizer, fazia de coração, fazia com dedicação. Queridos, não vamos fazer mais isso. As coisas não são assim. Eu sempre penso na questão do médico. Quando o médico vai consultar, você diz para ele, né? Quando você vai consultar o médico, você liga para ele assim, doutor, eu só posso no domingo às 3 da tarde. Me aguarda aí que eu estou indo. É assim? É assim? E por que no reino de Deus a gente quer escolher? Até no serviço pastoral de atendimento, queridos, eu quero dizer para você, eu atendo pessoas. O pastor não atende pessoas. Atendo, sabe quando? Quinta-feira à tarde. Tem programa, te organiza. Mas de tarde eu trabalho trabalho todo dia. Quinta-feira eu separo para atender quem precisa. Mas eu só posso às 18h30, pastor. Que pena, eu às 18 paro. Pastor, isso não é pastor, porque pastor cuida das ovelhas. Cuido. 1h30 até às 18, estou lá para te cuidar. Todo ouvido para você. Como é que quando você vai consultar tudo dá jeito? Dá ou não dá? É forte, né, igreja? Esse pastor está soberbo. Não, queridos, até às vezes eu consigo, sim. Consigo atender, às vezes, na quinta-feira. Geralmente o meu horário é até às 19 horas. Porque tem algumas pessoas que, de fato, só conseguem estar até esse horário. Mas depois das 19 horas eu não atendo ninguém. Eu só dei uma chamada aqui para você entender como é que é. Botar uma pressão, né? Mas isso quer dizer que eu só posso atender uma pessoa que trabalha até as 18 uma vez por semana. A pessoa, mas e os outros dias? O senhor é integral na igreja, como que não nos atende? Assim, porque nos outros dias, eu tenho só uma palavra para você que está em Atos capítulo 6. Não é certo eu começar a servir as mesas e atender as pessoas e parar de orar e estudar a palavra. Para isso foram instituídos, agora pega o mistério, para isso foram instituídos diáconos, para que eles atendam o povo. Orem por eles, ministrem sobre a vida deles, derramam óleo, façam visitações. E eu continuarei no ministério da oração e da palavra, porque isso é o chamado de um sacerdote. Eu não sou bombeiro para sair apagando incêndios em todos os lugares. Eu tenho uma função: oração e palavra. Oração e palavra. Porque aquilo que eu entrego para você não foi algo que eu busquei na internet 5 minutos antes de vir para o culto. É oração e palavra, oração e palavra, todos os dias, de domingo a domingo. Esse é o meu ofício sacerdotal. E eu não vou cobrar isso de você, porque você não foi chamado para isso. Agora eu fui. Aí, por isso que Deus deu os 5 ministérios, está entendendo? Para que tudo aquilo que você não possa vivenciar, eu te entregue mastigadinho aqui, de um jeito que você nunca ia descobrir, se você ficasse lendo Bíblia, no pouco tempo que você tem. Aplaudo o Senhor por isso, porque isso não é vanglória minha, é dom de Deus, é Ele preocupado com você. Amém? Então, quando as células, quem são os diáconos? Tem uma palavra poderosa sobre isso, só que não é o momento, e eu já estou encerrando aqui para nós não ficarmos muito cansados, porque é dia de semana. Os diáconos que foram instituídos, e é o que nós vamos organizar para 2022, não fiquem chateados os meus irmãos diáconos, né? Nós temos os diáconos hoje em dia, mas estamos em momentos de transição. Lembra que nós vimos um modelo de igreja ainda, que era
convencional, agora estamos usando. Os diáconos, sabe quem são? Cada líder de célula é um diácono. Porque diácono é aquele que serve. A palavra diácono é aquele que serve. Então, se você está servindo, cada líder de célula, o diácono não é aquele que carrega a bandejinha da ceia, não, irmão. Parece que o ministério diaconal se esgota em carregar a bandejinha da ceia, abrir as janelas da igreja, fechar a igreja, ajudar a limpar as cadeiras. Não. É muito além do que isso. Esse serviço de limpar a cadeira, eu quero dizer para você, se essa igreja aprender a disciplina, cada um pode chegar um pouquinho antes do culto e limpar a sua cadeira. Glória a Deus. Amém? E daí e já limpa do visitante que tu vai trazer. Olha que poderoso isso. Aí tu está aliviando o serviço do diácono, que não é o serviço, na verdade. Agora, no momento que alguém estiver enfermo, o que nós temos que fazer? Precisa fazer uma visitação? Para isso que você tem um líder de célula. Ah, pastor, mas eu não me sinto capaz. Graças a Deus, porque se tu fosse capaz, tu não ia conseguir fazer. Tu ia na força do teu braço. Agora, porque tem o Espírito Santo de Deus, mesmo você não sendo capaz, se você é disponível, pode saber que até milagre vai acontecer. Aplauda o Senhor por isso. Se você tiver disposição, você vai com aquele medo, com aquele frio no estômago, mas Deus vai fazer até curas através da tua vida, porque o Espírito Santo está em você. E é isso que Deus espera de nós. Fazer intercessão pelo povo, orar pelo discernimento, revelação, unção da congregação. Eu já não oro mais pelos teus problemas, meus queridos. Já ministrei sobre isso há um bom tempo. Senhor, abençoa ele, que ele tenha dinheiro, que ele consiga vencer alguma coisa lá. Não. E isso já passou. Tudo que você precisa está em Cristo, disponível para você. Nós estudamos aí quase um ano sobre isso. Então eu oro assim, Senhor, que o Senhor dê a eles o espírito de discernimento. Faltou entendimento também. Discernimento e entendimento. Na verdade é discernimento, para discernir as coisas espirituais. Revelação, para que você acesse. Entendimento, para saber como fazer isso. Unção, para que você possa reproduzir. Essa é a minha oração. Fica mais simples e efetivo. Porque eu não sei qual é a tua demanda. Imagina se o pastor pegar... Eu fazia isso, meus irmãos. Eu fazia isso. Eu pegava o nome de vocês, todo da lista da igreja, e colocava nome a nome e ia orando. Orava pela família, orava pela... E às vezes alguém mandava algumas mensagens dizendo o que acontece. Eu tenho a lista de todos vocês. E uma época eu botei até num 4. Eu fiz um propósito de oração por não sei quanto tempo, acho que foi 40 dias, não me lembro agora. Com o nome de toda a igreja num 4. Orando por cada um. Orando. E sabe o que às vezes acontecia? Não mudava. Porque eu não sou Cristo, o intercessor, o sacerdote diante do Pai que traz algo para você, é Cristo, não eu. Aí eu entendi que eu posso orar por você, Senhor. Traz a Ele o espírito de revelação, o espírito de discernimento, entendimento, a revelação, unção. Porque daí você vai acessar o Pai. Porque Cristo veio fazer exatamente isso, tirar o intercessor. Eu não preciso interceder por você. O ministério de intercessão trava batalhas, que é outro assunto. No reino espiritual, não faz pedidos por você nas coisas pessoais que você necessita. Apesar de que muitas pessoas pensam que intercessão é ficar pedindo pelo carro, pelo emprego, pela família, pelo filho, por não sei o que lá. Não, isso aí não é intercessão. Nós precisamos nos apropriar daquilo que já está em Cristo Jesus. Para isso precisamos discernimento, revelação, entendimento e unção. Amém? Olha que poderoso isso. Vamos lá para o próximo. O ministério, então, é um serviço no reino desempenhado pelo crente mediante o dom recebido. Então, ministério quer dizer serviço. Você serve o Senhor com os teus talentos, com os dons. Nem vou entrar em talentos aqui. Portanto, essa diferença entre dom pastoral e ministério pastoral nos mostra claramente o exercício dos diferentes dons, conforme o chamado do Espírito Santo. Sendo assim, a célula é o melhor lugar para exercer seu ministério, desenvolver seu dom e reconhecer o chamado de Deus. É na célula. Sabe, queridos, a célula é tão poderosa que lá naquele lugar você tem que ter disponibilidade. Se a pessoa fala tudo errado, não tem problema, ela pode ler a palavra de célula e gaguejar, pode falar problema, pode falar um monte de coisa, pode falar tudo errado.
E Deus não vai levar em conta isso, porque a princípio quem está chegando, Ele quer saber a vida que você tem, e não a tua retórica, não o quanto você é estudado. Amém? Ele quer saber a vida que está em você. Ele não quer saber se tu tem um título, se tu é bacharel, se tu tem mestrado. Ele quer saber assim, Deus fez alguma coisa na vida dela. Eu preciso disso para mim. Fala. E se falar tudo, se tu é desdentado, se tu é despenteado, se tu não é bonito, se tu não está em forma, tu não está no padrão, querido, não interessa. Porque a presença de Deus manifesta a glória dele na tua casa. É isso que Deus precisa. Não quer perfeitinhos, não. Não quer eloquentes. Eles querem alguém que seja fiel em passar aquilo que recebeu. Tem uma palavra dada para você, seja fiel. Ore, tenha temor e diga, Senhor, eu estou de posse de uma palavra poderosa, que eu sei que esse povo não tem. Agora, quando eles entrarem aqui, que não eu, mas a tua unção mova na vida deles. E que eles tenham a revelação, que eles tenham o entendimento. Queridos, a célula vai ser um boom. E aí a pessoa vai dizer assim, no final ela não vai dizer assim, eu preciso que tu chame o pastor para orar. No final ela vai dizer assim, ora por mim, que eu preciso disso. E aí tu vai orar, e querido, eu não fico com ciúme. Não tem que trazer para mim, porque eu sou o pastor, eu quero. Querido, eu vou dizer uma coisa para você, nos próximos anos, eu nem vou entrar nesse batistério. É tu que vai batizar, dá uma glória a Deus, hein? Agora a religião te bloqueou, né? Não conseguiu nem dar glória a Deus. Como assim? Querido, eu vou ficar ali do lado de fora, vibrando, bota a mão na cabeça, ora, interceda e afunda aí. Glória a Deus. Porque se você ganhou, nada mais justo do que você batize também. Mas o que diz a convenção, a denominação? Queridos, o que diz a Bíblia? Paulo diz, não batizava. Se batizei foi a família de fulano. Jesus, se bem que Jesus não batizava, está escrito no texto, mas sim os seus discípulos. Queridos, batizar não é uma honra para o sacerdote. Eu batizo. Batizei 30, batizei 50. Não, querido, é glória para Deus. Porque o céu se alegra, porque alguém estava nas trevas e conheceu a luz. Agora você, que andou junto, que acompanhou, nada mais justo. Se você quiser, eu entro na água, sim, mas fico te olhando batizar e te ajudo a levantar a pessoa. Mas eu quero que você faça parte disso. Amém? Porque quem gera na vida de Deus também pode ser participante do nascer de novo das águas. Amém? Ai, Jesus. Dessa forma, então, já li essa parte. Para exercer os dons. É ali que você vai participar. Estava falando sobre a célula, né? Se tu é desafinado e quer cantar tocar um violão lá, é lá o teu lugar. Pega o teu violão e toca. E canta, esganiçado e desafinado. Pastor, mas isso aí é fazer a obra relaxadamente. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Querido, e quem disse que não é o melhor? Aquilo que ele está fazendo lá. É o melhor que ele tem no momento. O que importa é que faça. Agora eu vou dizer para vocês, existe um Espírito Santo, que mesmo num violãozinho desafinado, numa voz meio taquara rachada, se tem vida de Deus, querido, Deus vem e transforma o ambiente. Agora não confunda o ministrar na célula com subir aqui. Não, mas eu toco na célula, pastor. Continue fazendo isso. Aqui é outro ministério, é diferente, é outra coisa. É mais valorizado? Não. Aqui nós temos que trabalhar de uma forma diferente. Não estou falando sobre música, mas posso te explicar. Agora, exercer os dons que Deus te dá e desenvolvê-los. Na célula eu posso ver que você tem boa vontade. E daí, se você toca com o violão desafinado, eu te ensino a afinar. Olha que coisa maravilhosa. Aí alguém pode... O Fernando lá, eu olhei para o irmão Fernando agora. O irmão Fernando vê alguém... Pastor, o rapaz é animado. Canta mal, meu Deus do céu, mas ele gosta de cantar e solta a goela, tem potência de voz. E aquele violão dele, meu Deus, parece um berimbau. Daí ele assim, mas pastor, vamos ver essa... Daí assim, meu irmão, que bom esse relatório. Daí a gente traz o irmão para ver se tem solução, né? Deixa ele glorificar a Laura lá, glorificando. Aí se tem solução, a gente treina. E aí, de repente, se torna um bom músico.
Onde é que você percebeu isso? Na célula, meu irmão. Porque eu não ia poder ver isso em outro lugar. De repente é evangelista, de repente é profeta, de repente ele começa a orar e Deus derrama e profetiza num lugar. Não se assusta, não repreenda, espere, tenha discernimento, julgue o espírito. Discernimento o líder tem que ter. Não, ele falou alguma coisa, será que é de Deus? Vamos ver se é de Deus. Traz para o pastor, aí essas coisas, você olha, ele falou isso, teve um sonho assim, falou uma palavra assada. Ok, vamos julgar o espírito. E de repente é Deus levantando um profeta, numa célula. Deu para entender, né? Pode passar o próximo, ou não tem mais próximo? Encerrou? Então se coloque em pé, meu querido. Tem mais um slide, mas eu vou fazer bem devagar, o próximo, amanhã a gente fala sobre ele. E assim, olha que diferença isso. É a tua luz. É Deus gerando algo novo. 9, fala dos 9 meses que Deus está gerando algo novo em você. Compreensões, entendimentos. Eu quero dizer que, eu quero que tu saia desse culto, sabendo. Às vezes, pastor, mas não é um culto de milagre, eu queria ver milagre acontecendo, querido. O milagre nem sempre é aquilo que você imagina que é para ser. Não é o visível. Os maiores milagres que eu conheci, que eu contemplei, aconteceram primeiro aqui dentro. E depois manifestaram para o lado de fora. O milagre mais poderoso que eu acho é o da salvação. Porque eu estava morto e revivi. Nosso Deus nos organiza para isso. Mas agora eu quero dizer que milagres estão acontecendo aqui porque você começa a entender o que você pode fazer no reino de Deus. E não é performance, é disposição. Abre tua boca e Deus vai te encher. Simplesmente isso. Ele vai fazer você ser usado. Vida de Deus, com certeza. Santidade, com certeza. Mas a performance. E olha só, quando você entender isso, preste atenção, você que é líder de célula e que vai se tornar um líder de célula, só pode viver isso e entender isso quem tem o Espírito Santo e tem vida de Deus. E olha que bênção isso. Quando você não está preocupado em achar talentos, você nunca mais vai olhar para uma pessoa e dizer assim, ele não tem condições. Você vai olhar para a pessoa e dizer assim, há um potencial. Lembra que o profeta é aquele que encontra tesouros no meio da sujeira? Que a pessoa vê, você olha e diz assim, não, tem algo de Deus aí. A palavra já tocou. Vamos lapidar. Foi o que nós aprendemos ontem. Vamos lapidar. E você vai começar a ver o valor das pessoas. E logo, você não vai ter dificuldade para levantar seus 12, você não vai ter dificuldade para trazer pessoas para perto. A única coisa que precisam ter, disposição para andar junto, desejo de estar com você. Anseio pela revelação do céu e a vida de Deus. E o desejo de ganhar almas. Pronto. E Deus vai te dar essas pessoas. E Deus vai fazer isso em você. Amém?